Então, beleza, galera. Nessa primeira aula aqui, a gente vai trabalhar com uma introdução à eletrônica de potência. Então, eu vou passar aqui alguns conceitos para vocês relacionados à eletrônica de potência, questões de aplicação, questões de nomenclaturas importantes. A gente vai diferenciar ali circuito linear de circuito não linear. No final, a gente vai fazer um exercício relacionado a essa parte de potência e depois também fazer uma simulação relacionada ao exercício, ok? Então, para não ficar totalmente teórico ali no finalzinho, a gente vai fazer um exercício e uma simulação relacionada a esse conteúdo introdutório aqui que a gente vai trabalhar hoje, ok? Então, inicialmente aqui, é importante, né, a gente começar definindo o que é eletrônica de potência e o que exatamente que a gente vai trabalhar em cima dessa parte de eletrônica de potência. Então, basicamente, quando a gente fala de eletrônica de potência, a gente está falando de conversão de energia e de uma conversão que seja eficiente. Então, é uma forma de eu controlar ou de eu condicionar potência, de eu condicionar energia elétrica, potência elétrica. Então, basicamente, a ideia é que eu vou ter uma entrada, uma tensão, vou ter um sistema de conversão e vou ter uma saída, assim como basicamente todos os circuitos elétricos. Então, a ideia é eu pegar uma tensão de entrada, seja ela contínua ou alternada, gerar algum tipo de conversão eficiente em cima dessa tensão de entrada e entregar na saída uma tensão alterada, ou seja, uma tensão diferente, ou uma potência diferente, né? Pegar uma potência de entrada, converter e entregar uma potência de saída. Obviamente que, né, a gente sabe que potência de entrada e potência de saída são iguais, né? Então, o que eu posso fazer quando eu estou gerando essas conversões? Eu posso aumentar ou diminuir tensão e aumentar e diminuir corrente. Então, vou mexer nos outros parâmetros para que minhas potências sejam iguais. Obviamente que, quando a gente está falando de conversão, a gente sabe que existem perdas. Por isso que esse estudo da eletrônica e potência, ela tem a característica de tentar ser eficiente. Existem várias formas de gerar uma conversão. Existem várias formas de eu alimentar um elemento de carga, de eu trabalhar com um elemento, com um motor, ou com qualquer coisa que seja. Porém, essas N formas, elas podem ser muito ineficientes. Eu posso ter uma perda muito grande no circuito. Então, a ideia aqui é tentar montar um circuito que tenha algum tipo de conversão e que essa conversão seja sempre eficiente, ok? Então, aqui a gente vai dedicar os nossos estudos à parte de conversores estáticos, ok? Então, são formas estáticas de conversão. Aqui, daí já pulando rapidamente, só para a gente ter esse conceito, conversor estático é um dispositivo eletrônico, ok? Ele vai ter a capacidade de converter uma energia, uma potência, sem nenhum outro tipo de componente móvel ou componente giratório como está ali. Eu tenho os conversores rotatórios ou rotativos também. E daí sim eles vão usar mecanismos móveis, mecanismos mecânicos para converter, né? Por exemplo, eu posso pegar uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica, ela tem um movimento mecânico e transforma uma potência em outra, né? Tudo bem, é uma potência mecânica transformada por uma potência elétrica, mas aquilo ali é um conversor rotativo ou rotatório. Ou seja, eu tenho um movimento mecânico para daí sim ter a conversão de energia. A ideia aqui é que a gente vai sempre fazer a utilização de conversores estáticos. A gente vai montar puramente dispositivos eletrônicos, puramente dispositivos com componentes eletrônicos para montar essa conversão de energia. Aqui, no caso, a gente vai usar tanto os elementos passivos comuns, que vocês já conhecem lá da parte de circuitos e de circuitos, né? Quanto os elementos ativos que vocês começaram a conhecer na parte de eletrônica e vão conhecer mais alguns aqui na parte de potência. Então, os elementos passivos ali, resistor, capacitor e indutor, isso é básico para a gente usar, a gente vai ter que fazer a utilização deles.
e também vai incrementar ali com os elementos ativos, diodo, tiristor, transistor e por aí vai, ok? Então, essa é a ideia aqui dos nossos conversores. Então, a eletrônica de potência aqui, ela acaba sendo um termo bem genérico, né? Porque a gente sempre vai estar falando de um conjunto de circuitos, um conjunto de dispositivos para controlar fluxo de potência ou para controlar conversão de potência. Um outro nome que pode ser utilizado aqui, relacionado à eletrônica de potência, é o processamento eletrônico de energia. Então, processamento eletrônico de energia e eletrônica de potência são conceitos ou são estudos, partes de uma grande área que estão estudando ou que estão caracterizando conjunto de elementos para fazer com que uma potência de entrada se transforme em uma potência de saída da forma mais eficiente possível, ok? Então, caso vocês em algum momento escutem processamento eletrônico de energia ou processamento de energia, vocês vão interligar uma coisa com a outra. Eletrônica de potência e esse processamento são basicamente a mesma área, né? Eles estudam os dispositivos para fazer essas conversões, ok? Tanto que aqui embaixo, né, quando eu falo novamente dos conversores estáticos, eu coloco o termo de processamento eletrônico de energia. Então, isso aqui está muito relacionado à parte de acionamentos, né, máquinas elétricas ou geração. Os principais aplicações que a gente vai acabar vendo aqui são aplicações de fontes chaveadas ou controle de dispositivos, né? Então, isso aqui está muito ligado a essa parte de acionamento propriamente dita, beleza? Então, essa aqui é a base da nossa eletrônica, só para a gente entender onde que a gente vai entrar aqui, beleza? E daí, aqui, falando um pouquinho mais da parte de conversão de energia, né? Quais que são as finalidades, né? Aplicação em diferentes formas. Então, a gente tem aqui a possibilidade de aplicar ela em diferentes formas. Pegar uma energia de entrada, transformar e aplicar ela de uma forma diferente. Então, quando eu quero converter energia, a principal finalidade é justamente uma aplicação onde eu não tenho uma energia necessária para fazer alguma coisa e tenho um outro tipo de energia e quero gerar esse tipo de conversão. O que eu posso dar de exemplo aqui? Eu poderia dar de exemplo uma bateria com um motor. Então, vamos supor que eu tenho uma bateria ali de 5 volts e um motor de 12 volts. Ok? O acionamento desse motor ele tem que acontecer com 12 volts. E eu só tenho uma bateria de 5. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um conversor que seja eficiente, então ele vai ser um conversor de energia, ele vai estar sendo tratado dentro da parte da eletrônica de potência, onde ele vai pegar essa energia que tinha 5 volts e vai transformá-la para uma energia de 12. Então eu vou fazer um elevador de tensão. Então, um elevador de tensão é um exemplo de um dispositivo que está dentro da eletrônica de potência. Então, posso fazer um elevador de tensão. Obviamente que vocês vão parar e falar para mim, ok, mas se eu elevar a tensão, eu vou perder corrente. Sim, por quê? Porque eu vou ter que ter uma potência igual na entrada e uma potência igual na saída. Então, não é um sistema de geração de energia. Isso é bem importante, tá, pessoal? Eu não vou gerar energia, eu vou converter essa energia. Então, se eu tenho 100 watts na entrada, na saída eu também vou ter 100 watts. 100 watts com 5 volts, 100 watts com 12 volts. Então, tem uma corrente na entrada e a minha corrente da saída vai ser menor. Óbvio, posso também fazer conversão em relação a correntes e tudo mais, né? Mas a ideia é converter e não gerar energia. Não vai brotar energia do além, não vai brotar potência do além, né? O sistema ele vai converter uma entrada em uma saída. Outra finalidade que a gente tem aqui para converter energia é quando a gente tem dificuldade de armazenamento. Então, ao invés de eu
armazenar uma energia, eu posso liberar essa energia num outro formato para algum outro dispositivo, ou então também pode ser uma dificuldade relacionada a conseguir armazenar ela naquele formato. Então, eu, ao invés de armazenar ela pura, eu converto ela e depois armazeno, né? Então, eu posso armazenar uma tensão CA numa bateria direto? Posso ligar uma tensão CA numa bateria? Não, tem que ter um conversor. Então, pego uma tensão CA, converto para uma tensão CC. Então, uma forma de dificuldade de armazenamento. Então, a conversão de energia vai me facilitar nisso. Também em relação à dificuldade de transmissão, né? Isso aqui, acho que é bem visível para a gente, porque praticamente todos os equipamentos que a gente tem em quase todos os lugares, mas vamos pegar onde a gente está agora, dentro de casa, né? Praticamente todos os equipamentos que a gente tem dentro de casa, eles funcionam com energia contínua. Porém, a gente sabe que a nossa rede elétrica ela é alternada. Mas por que isso? Porque se a rede elétrica fosse contínua, a quantidade de perda que a gente ia ter na transmissão seria muito grande. Então, a gente tem uma transmissão no formato alternado para ter uma diminuição de perda. Então, eu tenho a transmissão alternada, tenho as conversões de energia, para que daí sim elas entrem aqui nos nossos equipamentos de uma forma correta, digamos assim, ou na forma contínua. Beleza? Então, transmito alternada e daí eu transformo para contínua. Aqui também tenho a questão de alterações e adaptações, né? Então, posso ter uma energia numa amplitude, numa forma, ou numa frequência, e essas energias elas não atendem àquela expectativa, ou não atendem àquela necessidade que eu tenho, então converto isso para outra amplitude, para outra forma, e para outra frequência. Então, uma coisa que a gente pode fazer é pegar, por exemplo, uma onda senoidal 60 Hz e transformar para uma onda senoidal 120 Hz, 240 Hz, 500 Hz, né? Que seriam lá os nossos inversores de frequência. Então, posso fazer isso. Então, isso também é conversão de energia, ok? Então, aqui a gente tem várias finalidades, né? Quer dizer, a gente tem algumas finalidades, mas que essas finalidades elas abrangem muitas coisas que são possíveis de trabalhar com essa conversão, ok? Então, eu estou falando isso aqui para vocês por quê? Porque o ponto mais crucial é, quando a gente vai trabalhar com eletrônica com potência, a gente está trabalhando com conversão de energia. Converter energia de entrada para uma energia de saída. E que isso seja eficiente, ok? Esse é um dos pontos mais principais aqui, ok? Se forem tendo dúvidas aí, galera, vão spamando o chat, beleza? Tô com ele aberto aqui, só avisar. E quais que são então as nossas aplicações aqui para a eletrônica de potência? Na verdade, a gente tem várias aplicações, né? Mas que nem eu comentei com vocês, talvez a principal e a que vai mais chamar a nossa atenção, a que vai mais ser, entre aspas, útil para a gente, vai ser a parte de fontes chaveadas, né? E a parte de carregadores de bateria. Essas são basicamente as principais aplicações que fazem sentido aqui dentro da nossa disciplina, dentro aqui do nosso curso, né? Tem outras N aplicações, né? A gente pode abrir isso aqui em várias e várias aplicações, mas o que vai mais chamar atenção é a parte de fonte chaveada e carregamentos de bateria. Aí, um outro ponto só para, né, deixar claro, né? A gente tem a nossa eletrônica comum, digamos assim, que é a nossa eletrônica analógica, e a gente tem a nossa eletrônica de potência. A eletrônica em si, a eletrônica analógica, os sistemas eletrônicos, eles têm uma característica de
condicionamento de sinal ou de processamento de sinal. Então, toda vez que a gente fala de sistemas eletrônicos, a gente está falando de informação. A gente está falando que a gente vai pegar um sinal e condicionar esse sinal para ir para algum lugar para gerar informação, né? Como exemplo aqui, eu posso pegar um equipamento de ECG. Então, o equipamento de ECG, que é um eletroencefalocardiograma, um eletrocardiograma, ele é um equipamento que vai pegar um sinal corporal e vai jogar para uma visualização. Então, como que funciona esse procedimento? É colocado um eletrodo, um conjunto de eletrodos numa pessoa, ok? A pessoa, ela tem um conjunto de correntes iônicas. O eletrodo, ele vai ser um sensor, então ele vai transformar a corrente iônica para uma corrente elétrica. E eu vou ter um circuito específico que vai pegar essa corrente elétrica e vai processar essa informação para fazer aquele sinalzinho bonito que a gente conhece, né? De um cardiograma, que tem as ondas lá, RST, né? Bonitinha aparecendo. Mas aquilo lá é eletrônica propriamente dita, ou é um sistema eletrônico. Por quê? Porque ele vai pegar um sinal que é muito baixo, né? Um sinal cardíaco, ele tem em torno ali de mais ou menos meio miliampere, meio milivolt a 4 milivolts. Então ele vai pegar esse sinal, vai condicionar esse sinal, ele vai amplificar esse sinal e ele vai filtrar, né? Cabeamento, tem muito ruído, a própria parte externa do circuito tem muito ruído. Então, qual que é a função desse cara? Qual que é a função desse circuito? É ele conseguir ler um sinal e conseguir processar esse sinal, conseguir gerar informação. Ou seja, ele tem que pegar a informação que está no corpo humano, processar e apresentar. Não me importa qual que é a potência, porque eu não vou pegar esse sinal para acionar alguma coisa. Eu só quero ver o formato dele. Entende? Então isso é sistema eletrônico. Eu pego um sinal, condiciono para apresentação ou para visualização. Então eu estou condicionando. A eletrônica potência é diferente. A eletrônica potência, ela está muito mais preocupada no fluxo de energia. Ela está preocupada em que a potência de entrada seja realmente igual à potência de saída, que eu não tenha perda nesse processo e que essa potência de saída seja útil. Ou seja, que ela tenha a capacidade de alimentar uma carga, que ela tenha a capacidade de acionar o motor, que ela tenha a capacidade de executar um processo de potência. Ok? Então, o sistema eletrônico, ele tem principalmente como finalidade a informação, ou seja, condicionamento, processamento. E a eletrônica potência, ela tem como finalidade o fluxo de energia, ter um fluxo correto de energia, ou processar corretamente a energia para que ela seja apresentada para uma carga no formato que essa carga realmente necessita que essa energia apareça. Ok? Até aí, tudo tranquilo, pessoas? Ok, então beleza. Então aqui, algumas nomenclaturas que a gente vai acabar utilizando ao longo do tempo, Eletrônica e circuitos elétricos, que a gente está falando dos dispositivos e de topologia de circuito, beleza? Vocês já conhecem isso, então nada novo até aqui. A gente vai falar da parte de conversão de energia, que é a formatação da energia, que eu comentei ali com vocês agora há pouco. E a gente também vai falar de controle dinâmico. O que é essa parte de controle dinâmico? Vai ser um conjunto de técnicas para que a gente consiga controlar o nosso circuito. Ou seja, que a gente consiga validar o circuito e consiga controlar o processo dele.
né? No caso, quando a gente vai trabalhar com fonte chaveada, vai trabalhar com um conjunto de tipos diferentes de circuitos, a gente vai ter muito controle. Então, a gente não vai simplesmente colocar o componente lá e tudo funciona, né? A gente tem que fazer o ajuste para que ele funcione. Então, esse ajuste vai ser o nosso controle. Essa forma de verificar o que eu tenho na saída, de realimentar um processo, isso vai ser a parte de controle dinâmico. Né? A gente pode chamar só de controle também, mas o nome, a nomenclatura mais correta, mais padrão seria controle dinâmico. E daí, então, aproveitando e falando um pouquinho mais de controle, né? Quando a gente fala dentro da eletrônica potência de controle, a gente normalmente vai estar falando do controle de chaveamento, ok? Então, talvez faça sentido de quando a gente fale de uma fonte chaveada, quer dizer que ela vai chavear, ou seja, ela vai abrir e fechar. Eu vou ter uma chave de abertura e fechamento dentro dessa fonte, né? Então, a gente tem aqui um conjunto de classificações relacionadas ao controle dinâmico e ao conjunto de chaves que a gente acaba trabalhando, né? Então, tenho chaves aqui que tem disparo e desligamento não controlados. Então, o que é isso? É uma chave qualquer que, quando ela dispara ou quando ela desliga, eu não consigo controlar. Ela vai funcionar sozinha e isolada. Então, essa primeira classificação de tipo de chave seria uma chave onde eu não tenho controle nenhum. Então, por exemplo, o diodo. Então, se eu falo de um circuito que eu vou fazer utilização de diodo, não tem por que eu falar de controle dinâmico. Por quê? Porque eu não tenho controle do disparo de quando ele vai acontecer. Ok? Então, a ideia ali do controle é mais para essa questão de chaveamento, de disparo. Já vou pegar aqui, por exemplo, um BJT, né? Transistor. Eu tenho controle tanto do disparo quanto do desligamento. Então, isso é uma outra classificação. Seria um dispositivo onde eu posso definir quando que eu vou disparar ele, ou seja, quando que eu vou ligar, e eu consigo controlar quando que eu vou desligar. Então, eu tenho controle dinâmico sobre esse dispositivo. Sobre um diodo, eu não tenho controle dinâmico. Por quê? Porque eu não posso controlar quando que eu quero que o disparo aconteça, ou eu não posso controlar quando que eu quero que o desligamento aconteça, ok? Então, eu tenho normalmente esses três tipos aqui: disparo e desligamento não controlado, eu tenho o disparo controlado e o desligamento não controlado, e o disparo e desligamentos controlados, ok? Uh, o que seria uma saída com controle de ângulo de disparo seria um circuito onde eu consigo definir qual que é o ângulo que ele vai acionar. Então, para ficar mais claro, pega uma onda senoidal, beleza? Ela tem 360 graus. Então, eu posso pegar um tríac, por exemplo, e configurar para que ele dispare quando essa onda fique em 45 graus, ok? Então, toda vez eu vou ter uma onda senoidal de entrada completa, só que a minha saída ela só vai disparar com 45 graus. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu desenhar isso aqui que eu acho que vai ficar mais fácil, tá, Jax? Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Mas seria essa a ideia, tá? Meu PC é meio devagar, tá? Não, reparem. Em algum momento vai funcionar, eu confio. Tá difícil. Pera aí.
Acho que é até mais fácil que eu desligar. Vocês estão enxergando aí um novo slide, certo? Ou não? Sim? Tá. Então seria isso aqui, ó. Aqui, por exemplo, né, eu vou pegar um tiristor. Então tem essa onda senoidal aqui, que é completa. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso definir em qual ângulo dessa onda que eu quero que seja acionado o meu dispositivo. Aqui, por exemplo, eu estou acionando ele com 60 graus. Então, o que isso quer dizer? O que esse circuito aqui vai fazer? Ele tem uma entrada senoidal e o sistema ele não vai deixar com que na saída apareça nada dessa parte inicial da onda senoidal. Então, vou ter um começo da onda senoidal na entrada, mas a saída está zerada. Então, vou disparar com um ângulo. A entrada chegou no ângulo de 60 graus, que é equivalente a uma tensão V aqui. Aí sim, a partir desse momento que eu consigo ter um valor na saída. A ideia disso aqui, Jack, seria basicamente para a gente fazer o controle aqui de lâmpadas CA, ou fazer o controle de algum tipo de dispositivo CA, né? Entre aspas, um tipo de PWM. Não sei se você já ouviu falar em PWM, ou se vocês conhecem PWM, seria um PWM senoidal, isso aqui. Mas é basicamente essa ideia aqui, tá? Pegar uma onda senoidal e disparar num determinado ângulo da onda. Beleza? Deixa eu ver se tem uma imagenzinha melhor. Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui, ó. Em vez de ter uma onda senoidal completa, ter só metade da onda senoidal, só um pedaço dessa onda. Respondido? Ficou muito ruim? Ó, aqui eu acho que está um pouquinho melhor de ver, ó. Disparo por ângulo. Eu tenho uma senoide completa na entrada, mas eu não pego ela completa. Beleza? Então tá. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Então esse circuito aqui, essas paradas aqui, eu vou mostrar para vocês mais para frente ainda. Então a gente ainda vai trabalhar com esse circuito aqui, daí eu explico detalhadamente, a gente faz os laboratórios, tudo mais certinho, tá? Então, beleza, bacana. Então, seguindo aqui, né? Então, tá falando dos disparos, né? Então, temos aqui os controles para disparo e para desligamento. Temos aqui também sistemas que podem ser por pulso ou podem ser contínuos. O que é um pulso? Um pulso é eu disparar ele só dando um único pulso, só erguendo e baixando. E um sinal contínuo é que eu tenho que deixar ele ligado por um conjunto de tempo, ou seja, enquanto ele estiver disparando, o meu sinal de disparo também vai ser contínuo. E daí aqui também tem a questão da classificação de suportar tensões bipolares ou tensões unipolares e suportar correntes bipolares ou unipolares, ou bidirecional e unidirecional, ok? Então esses três primeiros aqui seriam uma classificação, o 4 e o 5 é uma segunda classificação, e do 6 ao 9 é um novo conjunto de classificação. Então, a primeira parte está falando de disparo e desligamento, então quando que eu consigo abrir e fechar a chave. O segundo está falando da forma de disparo, ou seja, que tipo de sinal que eu tenho que mandar para disparar. E essa terceira parte está falando de como que eu suporto tensão e corrente. Beleza? Isso aqui, galera, é só uma visão geral, tá? Para a gente saber desses dispositivos, saber dessa classificação, porque daí quando a gente entrar nos circuitos, aí a gente vai analisando ponto a ponto, ou dispositivo a dispositivo, o que cada um pode fazer, ok? E para ficar mais claro aqui, essas classificações, né, que eu coloquei ali para vocês, a gente tem esses dois exemplos, né? Aqui é um exemplo aonde a gente tem, no caso, o disparo e desligamento não controlados para essa primeira imagem, ok? E um sinal de pulso para disparo. Então vejam aqui,
a ideia é que eu vou dar um disparo, impulso, ok? E esse primeiro disparo ele serve para fazer alguma coisa na saída e os próximos não. Então eu não tenho controle do desligamento, ok? E esse segundo aqui, o que a gente tem como exemplo? A gente tem como exemplo o sinal contínuo para disparo, ok? E disparo e desligamento controlados. Então vejam que a gente dá um disparo contínuo, enquanto eu estou disparando, eu vou ter uma tensão na saída. Quando eu gero desligamento contínuo, eu não tenho uma tensão na saída. Então aqui são exemplos daquelas classificações, ok? Então cada componente ou cada circuito vai sempre se encaixar dentro dessas classificações. Então aqui para a gente ter essa visão e entender que quando eu precisar de alguma coisa, eu vou ter que escolher um componente em específico, né? E daí cada componente vai me gerar vantagens e desvantagens em relação a outros componentes, ok? Essa é aqui a ideia, ok? E daí, falando de uma chave ideal, né? Lembrando, né, que a gente vai fazer as análises a princípio em cima de uma chave ideal e depois a gente estuda as peculiaridades de cada componente, né? Uma chave ideal, ela não vai dissipar energia, então a dissipação de energia dela sempre vai ser zero, e como característica, ela tem um chaveamento instantâneo. Quando ela estiver aberta, ela vai ser sempre aberta, a corrente nela é nula, e ela vai suportar qualquer tensão de qualquer polaridade. E quando a chave estiver fechada, a resistência é nula, ou seja, um curto-circuito padrão, e ela vai suportar qualquer corrente. Obviamente que, né, aqui, vamos supor que a gente vai usar um diodo como chave. A gente sabe que o diodo dissipa energia, a gente sabe que o diodo não tem um chaveamento instantâneo, ele leva alguns poucos milissegundos para ter um chaveamento, ou microsegundos, mas ele não é instantâneo. Quando ele está aberto, ele não vai suportar qualquer tensão. Quando ele estiver fechado, ele não vai suportar qualquer corrente, ok? Então a gente faz uma análise primeiro ideal, entende o funcionamento, então vamos usar chaves ideais para fazer inicialmente essas análises, depois a gente vai colocando componente a componente e entendendo qual que é a característica de cada um deles, ok? Quais que vão ser os nossos principais interruptores ou as nossas principais chaves que a gente vai trabalhar, né? Diodo, como eu já comentei, transistores e MOSFETs e tiristores. Então, a nossa base de estudo vai estar sempre em cima desses 4 tipos de componentes, ok? Ou seja, dessas 4 tipos de chaves que a gente vai acabar trabalhando. Então, inicializamos ali com a ideal e depois a gente aplica as reais. E os principais componentes que a gente vai trabalhar: resistor, capacitor, elementos indutivos, seja indutor ou transformadores, e os nossos semicondutores, ok? A ideia aqui é que esses elementos indutivos eles vão servir bastante para fazer filtragem, né, para fazer as características de filtro, e esses elementos semicondutores aqui eles vão servir como as nossas chaves, ok? Então os nossos elementos de chaveamento vão estar sendo trabalhados aqui. Tá. E qual que é então, né, já comentei um pouco com vocês, mas qual que é o princípio então da eletrônica aqui de potência? Como que a gente vai ter um circuito de eletrônica de potência, né, propriamente dito. Então a ideia aqui é que a gente vai ter uma potência de entrada e uma potência de saída. Então vou ter alguma coisa aparecendo na entrada e eu quero gerar uma saída diferente, né? Se eu não quisesse gerar diferente, eu não precisava ter nada aqui. Ok. Então eu vou ter um conjunto
de eletrônica aqui, que vão ser as nossas chaves ou o nosso chaveamento. Tenho que ter um feedback, um feed-forward para um controle e esse controle que vai definir o meu chaveamento. Então, voltando aqui rapidinho, né? Relembrando, controle dinâmico vai ser o quê? Vai ser um conjunto de técnica para a gente chavear alguma coisa. Então, a ideia aqui é o quê? A gente ter uma entrada, ter um chaveamento para gerar uma saída. Então, não vai ser um circuito linear, vai ser um circuito chaveado. Eu vou usar esses dispositivos semicondutores aqui para chavear, ou seja, para ligar e desligar. Ou seja, para fazer com que apareça e não apareça a entrada na saída. Então, eu tenho que sempre, nesse caso aqui, pelo controle, definir quando que o switch vai estar aberto, quando que a chave vai estar aberta e quando que ela vai estar fechada. E esse controle, ele sempre vai depender da própria saída e também da entrada. Ok? Então, a ideia aqui é o quê? Tem uma entrada, tem uma chave e tem uma saída. Tanto a entrada quanto a saída, elas vão para um controle e esse controle que vai definir se a chave vai estar aberta ou fechada, ok? Então a ideia aqui é a gente sempre trabalhar com o chaveamento. Eu estou falando aqui de chaveamento várias vezes, né? Não sei se ficou claro, mas a ideia do chaveamento é abrir e fechar, abrir e fechar. Então tem uma entrada, eu quero que a entrada apareça na saída? Sim, fecho a chave. Não quero que a entrada apareça na saída. Abro a chave. E esse chaveamento que vai gerar uma potência de saída. Obviamente que, né, o chaveamento com um conjunto de outros elementos, que daí vão fazer com que eu tenha alteração de tensão, de corrente, de frequência, ou alterações de CA para CC, de CC para CA. Então, essa característica de chaveamento aqui, que vai fazer com que eu consiga manipular uma energia de entrada para uma energia de saída, ok? E a ideia é que eu sempre tenha um controle. Então, Juarez, como que é feita? Aí vai depender muito da nossa aplicação, né? Eu vou pegar como exemplo um dimmer, beleza? Que a princípio seria o mais simples para a gente entender. Então, pegar um dimmer. Um dimmer, ele vai controlar a intensidade luminosa de uma lâmpada, ok? Então, se eu quero que a lâmpada tenha 50% da intensidade luminosa, o que, que eu vou fazer? Eu vou dar um ângulo de chaveamento, um ângulo de disparo, que esteja em torno de 50%. Então, vou usar metade da onda para ter metade da energia luminosa. Tudo bem, eu sei que não é exatamente 50-50, mas está bem próximo ali. Então, para essa aplicação, como é que a gente determina? Ah, eu quero 90% de intensidade luminosa. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou usar 90% da onda. Se eu sei que a onda tem 360 graus, vamos pegar meio ciclo, tá? Para facilitar. Eu sei que ela tem 180 graus, eu tenho que pegar 90% disso. 90% de 180 vai ser 160 graus mais ou menos. Então, o meu ângulo de disparo vai ser o 20. Então, toda vez que chegar no ângulo 20, eu disparo e ligo aquela lâmpada. Ah, eu quero 50% de intensidade luminosa. Então, tem que usar 50% do ângulo. Então, se eu tenho 180 graus, eu vou usar 90 graus. Então, toda vez que chegar no 90, eu disparo. Daí, óbvio, nesse caso do dimmer, eu tenho um elemento mecânico para controlar isso, né? Que daí o meu controle aqui vai ser um elemento mecânico. Eu poderia fazer isso de forma automática, né? Para alguma outra aplicação. Então, poderia ter aqui um conjunto de circuitos não mecânicos, de circuito elétrico mesmo, para fazer esse chaveamento.
Não sei se fez sentido, Juarez, não sei se eu consegui responder tua pergunta. Como seria um elemento eletrônico? Eu vou passar rapidinho aqui só para responder essa tua pergunta. Rapidamente. Isso aqui, ó. Isso aqui sendo um exemplo de um chaveamento aqui, um diagrama completo onde a gente só tem conjuntos eletrônicos, né? Tenho RC, esse cara aqui é um sensor, esse PWM aqui também vai ser um RC, diodo, aqui eu tenho um transistor, então posso montar esse circuito dessa forma, né? Que é isso que a gente vai estudar aqui ao longo do semestre certinho, como que a gente consegue montar esse circuito exatamente. Beleza? Mas isso aqui seria um exemplo aqui de um sistema de chaveamento, né, onde a gente tem todo o circuito completo. Respondi? Não? Talvez? Mais ou menos? Beleza? Tá, tranquilo. Que daí, obviamente, né? Agora vocês podem dizer, poxa, como é que eu faço isso e tal? A ideia é que a gente vai estudando como que a gente vai realmente fazer isso. Beleza? Então, óbvio, né? A ideia é, poxa, qual ângulo que eu faço? Então, eu tenho lá um circuito RC, RLC, que vai pegar a fase e eu calculo, né? Dependendo de qual que é o meu R, qual que é o meu C, qual que é o meu L, eu consigo achar um ângulo de disparo. Tem todo um conjunto de formulação, mas isso a gente vai aos pouquinhos estudando. Beleza? Tá. Você mandou um beleza, eu acho que eu respondi. Então, bacana, show de bola. Qualquer coisa eu vou mandando aí, tá, galera? Só não quero entrar muito em detalhe em relação a isso, porque senão vai virar muita, entre aspas, bagunça, tá? Na mente de vocês. Mas pra gente ter a sequência, tá bom? Mas qualquer dúvida, vão perguntando, eu tento deixar o mais claro possível. E daí aqui, melhorando um pouquinho esse nosso diagrama aqui de chaveamento e controle, né? O nosso sistema, ele sempre vai ter aqui uma entrada, vai ter aqui talvez um filtro de entrada, vai ter a conversão e uma saída. E aqui o nosso controle, ok? Então posso ter uma alimentação pela entrada e aqui eu tenho uma alimentação pela saída, ok? Então a ideia aqui é que, por padrão, quando a gente trabalha num sistema de eletrônica e potência, a gente vai estar trabalhando num sistema de malha fechada. O que é um sistema de malha fechada? Eu ter essa realimentação aqui para controle, beleza? Talvez esse diagrama aqui não seja tão visível. Esse segundo diagrama aqui, o que eu estou fazendo? Estou pegando o que eu tenho na saída, jogando para esse sistema de controle, e esse sistema de controle está realmente indicando o que o meu sistema de conversão tem que fazer, se ele tem que abrir ou se ele tem que fechar, ou seja, se ele tem que chavear ou não. Então, normalmente eu tenho essa malha fechada aqui. Então, malha fechada é eu ter essa realimentação, pegar o que está saindo e jogar de volta para dentro do sistema, ok? Então, aqui talvez fique um pouco mais visível essa questão de realimentação, beleza? E daí, falando um pouco também de circuitos lineares e não lineares, que eu já comentei com vocês que quando a gente vai trabalhar aqui na eletrônica e potência, a gente vai trabalhar com circuitos que não são lineares. Então, qual que é a diferença de um circuito linear para um circuito não linear? Então, todo circuito que não tem uma chave ou não tem um comutador, uma comutação, é um circuito linear. Então, vou pegar esse circuito da esquerda aqui. Esse circuito da esquerda ele tem uma fonte, um potenciômetro e um resistor, ou uma resistência, ok? Então, uma resistência variável e uma resistência fixa. Aqui eu não tenho nenhum tipo de chaveamento. Então, se eu não tenho nenhum tipo de chaveamento, este circuito ele vai ser um circuito do tipo linear, ok? Então, ele responde linearmente.
Um sistema não linear, o que ele vai ter? Ele vai ter a utilização de comutadores, ou seja, de chaves. Então, pegar esse circuito aqui da direita. Esse circuito da direita ele tem uma fonte, tem o mesmo elemento resistivo, mas ele tem uma chave aqui. Então, essa chave faz com que esse meu circuito ele se torne um circuito chaveado, ou seja, um circuito não linear, ok? Então, quando a gente fala de circuito não linear ou circuito chaveado, a gente está falando de um circuito que tem uma chave. Simples assim, tá, galera? E não que essa chave seja mecânica. Ela pode ser uma chave eletrônica. Ela pode ser um componente eletrônico, ok? Ela pode ser um diodo, ela pode ser um transistor, ela pode ser um tiristor. Então, essas chaves que vão aparecer no nosso circuito são estes elementos daqui, tá? Então, não foge disso. Então, tem um circuito com diodo. É um circuito não linear, é um circuito chaveado. Tem um circuito com transistor. É um circuito não linear, é um circuito chaveado, ok? Então, essa é a principal diferença entre circuito linear e circuito não linear, ok? E aqui, falando mais especificamente de fontes, só para a gente ter uma noção de por que a gente precisa de eletrônica e potência e qual que vai ser a vantagem de a gente usar isso. Pegar aqui fontes lineares contra fontes chaveadas, tá? Ou seja, fontes que, entre aspas, não utilizam eletrônica e potência e fontes que utilizam eletrônica e potência. Então, as fontes lineares aqui, elas normalmente vão ser mais robustas. E elas são mais simples de projetar, mais fáceis. Então é mais fácil fazer uma fonte linear. Porém, elas vão ter uma característica que elas normalmente vão ser um pouco mais baratas, né, por serem mais fáceis, usarem menos componentes, mas elas vão ser muito mais volumosas e muito mais pesadas. E tem uma outra característica aqui que é muito importante, é que elas vão ser pouco eficientes. Ok? Eu vou pegar um exemplo de fonte ali para vocês verem, né, mais para frente. Então, essas fontes lineares, elas têm uma tendência a serem pouco eficientes. Então, elas têm vantagens, que é o quê? Ela ser fácil de projetar, ela ser fácil de fazer, ela ser relativamente barata. Mas ela é pesada, ela é muito grande, em questão de espaço mesmo, e ela tem uma eficiência energética baixa. Uma fonte chaveada, ela não vai ser tão robusta, ela vai ser bem mais difícil de projetar, né? Não vai ser tão trivial, ela vai acabar sendo mais cara, mas ela é mais pequena, ela é mais leve e ela também vai ter a característica de ser muito mais eficiente. Então, quando eu escolho uma fonte linear, eu estou indo para um projeto mais barato e mais simples, mas que é pouco eficiente. Se eu estou indo para um projeto uma fonte chaveada, eu estou indo para um projeto mais complicado, para um projeto mais caro, mas que é mais eficiente. Fonte ATX de PC, o que seria? Tipo essa aqui? Tantantã. Você já está dando spoiler da minha aula, Pia. Mas essas fontes são chaveadas. Não? Ah, aquelas outras. Qual? Ah, tá. Uhum. Aquilo lá é chaveado também. De alimentação é chaveado, normalmente, do PC. Beleza? É que esse aqui também é uma comutadorazinha um pouquinho diferente, mas tem a mesma ideia. Mas o fonte de PC é chaveada. Tá bom? Na maioria dos casos, né? Posso até pegar aqui, tipo, dessas fontes. Pera. Isso aqui. Isso aqui também é uma fonte de PC, né? É chaveado. Tipo, é leve, é pequena, mas é cara. Isso é uma fonte chaveada. Ok? Aqui agora, como exemplo prático mesmo, para a gente ver, né? Questão de tamanho. Isso aqui, à direita, é uma fonte linear e essa aqui à esquerda é uma fonte chaveada.
Tudo bem, vocês podem olhar e falar, não, mas a direita aqui tem muito espaço, tem muito fio e tudo mais, tem muito espaço livre. Tem, mas pegue só o transformador aqui, só o transformador já é quase maior do que toda a fonte chaveada aqui, beleza? Então, na direita uma fonte linear, na esquerda uma fonte chaveada. E daí aqui também eu tenho agora na esquerda a fonte linear e na direita a chaveada. Sim, sim, também, Thales, para fazer dissipação aqui, né? Na verdade, eu tenho um baita de um dissipador aqui, né? Que está embutido na carcaça e a própria carcaça também para fazer dissipação. Que daí, como eu tenho muita perda de energia, ela dissipa muito, né? Mas sim, também tem esse caso. Beleza, Thales? Toda linear tem transformador? A princípio, sim, cara. Quer dizer, você consegue fazer uma fonte linear sem transformador? Na verdade, você consegue, né? Mas aí vai depender de que tipo de fonte que você precisa, né? No caso, se você vai fazer uma fonte, por exemplo, do AC, da rede, para alimentar qualquer outra coisa, você vai precisar de um transformador, né? Que daí você pode falar de tipo, eu quero fazer uma fonte CCCC. Uma fonte CCCC não necessariamente vai ter um transformador, sabe? Mesmo que seja linear. Entende, Jean? Então, se a gente pegar assim, se eu pegar uma fonte normal, CA, CC, linear, sim. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Jean. Beleza? E Thales ali, respondi também? Tranquilo aqui? Você comentou do espaço para calor, mas sim, está certo, tá? Também tem essa característica, beleza? Tá. Prosseguindo aqui, então, na esquerda aqui a gente tem a linear, na direita a gente tem a fonte chaveada, a fonte comutada. Vejam aqui, isso aqui é a resposta de saída dela, tá? Essa aqui tem 90 watts, essa aqui tem 100 watts, ok? Essa fonte aqui, vejam que por ela ser linear, ela tem muito menos ruído aqui na saída. Essa fonte da direita, por ela ser comutada, vocês estão vendo que tem vários spikes aqui na nossa saída, né? Então, essa fonte, ela acaba gerando esse tipo de probleminha. Aqui a resolução, talvez não deixe para ver muito bem, mas ela está em 20 milivolts. Esses spikes, ele tem 40 milivolts para cima e mais ou menos 60 milivolts para baixo. Então, numa fonte de 5 volts aqui, essa fonte, na parte de 5 volts, ela está gerando um spike de aproximadamente 0,1 volt. Ok? Então, 100 milivolts ali de spike total. Então, vejam, óbvio, a linear, ela não tem essa característica. Ó, ela é bem lisinha, bem linear. Essa aqui chaveada, ela tem esse chaveamento acontecendo, ela tem esses spikes acontecendo, ok? Então isso também é uma outra característica das fontes chaveadas. Tem como diminuir isso, tem como filtrar, né? Exatamente, já, filtrar. Uhum. Tem como filtrar isso, né? E justamente por isso que normalmente vai precisar ter um filtro ou na entrada ou na saída aqui, beleza? Para que a gente ou diminua muito isso aqui, ou consiga praticamente linearizar isso aqui, beleza? Então, o filtro resolve e muito, né? Aqui nesse caso, o que pode ter acontecido? Um filtro mal projetado, né? Ou um filtro mais simples, que daí faz com que eu tenha um conjunto de spikes um pouco maior, ok? Sim, exatamente, Matheus. Na verdade, vai acontecer tanto pela alta frequência do chaveamento, né, quanto uma possibilidade, digamos assim, de um ruído da entrada estar aparecendo na saída.
Então, existem essas duas possibilidades. Mas o mais normal é por causa da frequência de chaveamento mesmo. Beleza? Porque daí, como você está chaveando, abrindo e fechando uma chave, isso vai gerar um certo nível de ruído. Ok? Respondido, Matheus? Beleza. Ah, aqui só eu esqueci de comentar, galera. Essa fonte aqui, chaveada, ela tem, se eu não me engano, umas 3 vezes mais potência do que essa fonte linear daqui. Então, essa fonte que está na direita, se eu não me engano, ela é de uns 25 watts. E essa fonte aqui da esquerda é de 70 watts, quase 3 vezes. Então, essa chaveada aqui tem mais potência. A chaveada que está na esquerda, ela tem aproximadamente 3 vezes mais potência do que essa maior. Então, a menor aqui tem mais potência que a maior. Beleza, Manuel? Nesse caso aqui. Esqueci de colocar as potências. Isso aqui é uns 25 e essa aqui é uns 70. Beleza? Daí que eu coloquei, né? Essa é 90 e essa é 100. Então, isso aqui é um ponto também importante da fonte chaveada, né? Tem a questão ali de filtragem e tudo mais, né? Mas isso aqui pode acabar aparecendo. E daí aqui, né? Só por curiosidade, né? Achei umas fotinhos aqui de um carregador de iPhone por dentro, né? Então, o carregadorzinho do iPhone aqui é esse cara. Ele é uma fonte chaveada. Eu não lembro qual que é a potência dessa fonte, mas é uma potência interessante e é uma fonte relativamente pequena, né? Relativamente simples para o usuário, né? Para projetar isso aqui não é tão trivial, né? Mas aqui eu tenho todos os elementos aqui da nossa fonte do carregador do iPhone. Então, achei essa fotinha aqui, achei interessante, né? Como uma questão de curiosidade, né? Os próprios carregadores aí que a gente usa no PC, no notebook, no celular, todos ali fontes chaveadas, né? São mais complexas, são mais caras, mas acabam tendo uma eficiência muito melhor. Beleza? E aqui falando um pouquinho da multidisciplinaridade que a gente vai acabar tendo na parte de eletrônica de potência, né? Então, a gente acaba tendo aqui a parte de eletrônica analógica e digital, vai ter uma parte, ou pode ter uma parte de eletromagnetismo, né? Quando a gente vai falar ali dos elementos indutivos, parte de sistemas de potência, parte de máquinas elétricas, toda a parte aqui de simulação e computação que a gente pode simular, tem vários simuladores que a gente consegue trabalhar, parte de física de estado sólido, parte de circuitos, de sistemas de controle, né, que são aquele controle dinâmico, e a parte de processamento de sinais. Então, muita coisa que envolve a eletrônica de potência. Muitas coisas estão em volta da eletrônica de potência para que a gente possa trabalhar em cima dela. Ok? Aí aqui uma divisão, né, dos itens que a gente acaba tendo. Então, os nossos conversores, eles trabalham desta forma aqui. Então, tem um conversor que é do tipo CCCC, então vou converter uma potência contínua para outra potência contínua. Então, normalmente eu vou converter uma tensão A para uma tensão B. Tenho os conversores CA-CA, né? Então, vou converter uma potência CA para outra potência CA. Aqui eu normalmente estou convertendo tanto a amplitude quanto a frequência. Ou posso converter só a amplitude ou posso converter só a frequência, né? Mas aqui quando a gente fala do CA, né, a gente está falando tanto da amplitude quanto da frequência. Quando a gente fala do CC, a gente está normalmente falando só da amplitude do nosso sinal. Então tem o conversor CCCC, tem o conversor CA-CA. Quando a gente faz uma conversão de uma tensão alternada ou de uma potência alternada para uma
potência contínua, a gente chama isso de retificador. A gente vai retificar, transformar a alternada para contínua. E quando a gente transforma de contínua para alternada, a gente chama isso de inversor. Ok? Então, CCCC, CACA, retificador, inversor. E caso a gente queira, a gente também tem os conversores indiretos, né? Que é, por exemplo, pegar uma tensão contínua, primeiro transformar ela para uma tensão CA e depois transformar ela para uma tensão contínua de novo. Isso aqui seria um conversor indireto de tensão. E posso pegar um CA, transformar para um CC e transformar para o CA de novo. Isso é um conversor indireto de frequência. Então a gente tem essas bases aqui dentro da nossa eletrônica. Essas são as possibilidades que a gente pode acabar trabalhando. Conversor CCCC, CACA, retificador e inversor. Ok? Esses são os nossos itens. Faltando alguma? Errei o slide. Coloquei no lugar errado. Daí tinha que vir esse aqui. Depois eu arrumo lá para vocês. Então, dentro dessa divisão ali, né? Eu já falei CACC, retificador. Então, esses são os nossos retificadores. Converte tensão alternada para energia elétrica contínua ou para uma tensão contínua. Isso é muito utilizado para fontes, né? Fontes que a gente tem no dia a dia. Os conversores CA-CA são denominados shoppers CA, né? Para que eles tenham a característica de estabilização na maioria dos casos, né? Então vou pegar uma tensão às vezes não tão estabilizada e converter para outra tensão alternada mais estabilizada. Os CCCCs são os shoppers, né? Então eles convertem em tensão contínua em contínua. Eles podem ser tanto elevadores quanto diminuidores de tensão. Então, regulador de tensão, ele pode ser considerado como um conversor CC-CC, ok? E eu tenho aqui o CCCA, que são os nossos inversores. Então, isso aqui é muito utilizado para acionamento. Diga lá, Gia, aqui, CACA. Uhum. Que daí ele transforma para isso, exatamente. Isso aqui pode ser denominado um conversor CA-CA. Isso, ele estabiliza. Na verdade, ele reduz e estabiliza. Uhum. Exatamente essa ideia. Perfeito. Perfeito, isso mesmo. Ok? Na verdade, né, agora, se a gente for parar para pensar, óbvio, talvez a maioria das coisas que eu esteja falando aqui vocês já saibam, já conheçam, né? Mas se a gente for parar para olhar, a gente vai ver que acaba entrando em muito lugar que às vezes a gente não percebe, né? Tem muita coisa da nossa área, da área de elétrica, até da área de computação, que é muito transparente para o usuário, né? O usuário que eu digo, a gente que está usando, né? Por exemplo, a gente agora está usando um computador bem de boas, né? Mas, poxa, para esse computador funcionar, tem toda a questão computacional, né? Complexa, e tem toda a parte de energia, né? Então, lá da hidrelétrica até chegar aqui para fazer o nosso computador funcionar. Então, tem muita coisa. E a gente acaba não olhando tanto para isso. Então, isso é muito transparente para a gente. Daí, às vezes, a gente começa a conversar, começa a falar sobre algumas coisas, a gente começa a se tocar, putz, mas isso é aqui. E a gente acaba vendo, isso é bem legal, porque a gente acaba vendo que essa nossa área, ela está muito dentro da vida do dia a dia, e por isso ela é extremamente importante, né? Imagine se ninguém mais souber fazer esse tipo de coisa, né? Aí lascou-se. Se só vocês souberem fazer. Nossa, vocês vão ficar
trilionário, fácil. Então, isso é legal, ver que essas coisas elas têm aplicação dentro do nosso dia a dia mesmo, né? Seja para um usuário pessoa física, seja para um usuário empresa, né? Para uma pessoa jurídica. Então, eu acho que a gente ter essas percepções às vezes é bem legal. Beleza? Eu desvanei um pouco aqui, mas peço perdão. E qual que é o maior objetivo aqui, então, de tudo isso, galera? Qual que é o maior objetivo da eletrônica e potência? Ou qual que é o maior objetivo de tudo isso aqui que eu falei para vocês? Buscar uma eficiência maior. Buscar a melhor eficiência possível. Ou seja, buscar fator de potência. O nosso fator de potência aqui, que obviamente vai ser determinado pela potência de saída, pela potência de entrada. Então, quanto mais próximo de 1 esse fator de potência for, melhor. Quer dizer que eu estou perdendo pouca potência na hora de converter. Então, se está entrando 100 watts e está saindo 100 watts, quer dizer que a minha perda aqui é muito baixa, meu fator de potência é 1. Se está entrando 100 watts e está saindo 50, meu fator de potência é meio, 50%. Quer dizer que eu estou perdendo 50% de energia na conversão. Então, quanto mais alta for a minha eficiência, melhor, obviamente, né? Então, esse aqui é o principal objetivo, o maior objetivo. Busca por eficiência. Isso é o importante. Eu já comentei. Agora vamos pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo simples para a gente olhar, né? Vamos supor que a gente tem aqui uma fonte de 100 volts e a gente quer que essa carga, esse resistor de 5 ohms, tenha 50 volts e 10 amperes. O que a gente pode fazer aqui? Então, a gente tem uma fonte de 100 volts e quer ter 50 volts com 10 amperes sobre a carga. Ok? Obviamente é uma carga de 5 ohms, então, né, vai ter 10 amperes. O que dá para fazer aqui? A gente pode, por exemplo, colocar um elemento resistivo. Isso é bom? Provavelmente não. Por quê? Se a minha fonte aqui tem 100 volts e eu tenho 50 sobre esse elemento resistivo, se eu venho aqui e coloco um outro resistor, eu vou ter 50 volts sobre esse outro resistor também. Ou seja, eu vou ter que a minha fonte vai demandar uma potência de 1000 watts, a minha carga vai consumir 500 watts e eu vou ter 500 watts de perda. Então, se eu for olhar a minha fórmula de fator de potência, eu tenho 500 divididos por 1000. Ou seja, o meu fator de potência é meio. Ou seja, eu estou perdendo muita potência com isso aqui. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma conversão linear. Isso aqui é um circuito linear. É uma fonte linear. Isso aqui pode ser considerado como uma fonte linear. Ok? Estou pegando aqui 100 volts e está aparecendo 50 volts na saída. Olha a quantidade de perda que eu tenho. É metade da potência total. Então, isso aqui é fácil de fazer? Pô, é fácil, né? Se eu quiser só vir aqui e colocar um resistor, é simples fazer, é simples calcular, porém, olha a quantidade de perda que eu vou ter. Justamente por isso que aqui atrás eu comentei com vocês que uma fonte linear vai ser mais fácil de projetar, mas ela vai ter menos eficiência, muito menos eficiência. Beleza? Então pega esse primeiro cara aqui como um exemplo. Sim, sim, exatamente, Juarez. Quando a gente fala de fator de potência do circuito, aqui analisando é 1, né? Aqui no caso, esse cara aqui, a gente fala como a taxa de conversão. Isso aqui vocês também podem encontrar como N, né? Que seria talvez o mais correto. Né? Eu coloquei aqui como FP, como um fator,
só para a gente analisar a potência de saída pela potência de entrada propriamente dita, beleza? Não seria o fator do circuito. Aqui a gente está analisando como sendo o que eu estou consumindo na saída pelo que eu estou gerando na entrada, ok? Tudo bem, concordo contigo que você fala, mas o circuito inteiro está consumindo 100, né? 1000 watts, desculpa, e o meu fator é 1. Então, eu tenho toda a energia que está sendo gerada consumida. Mas a ideia aqui é que vamos analisar só saída com entrada e desconsiderar a conversão. Beleza? Não sei se fez sentido. É que isso aqui não é um fator de potência puro, não é fator de potência do componente. Seria o fator de potência relacionada à conversão. Beleza? Fez sentido, Juarez? Ok? Então tá. Depois eu altero aqui para N, que daí fica... E não tem essa confusão, que daí a gente chama de eficiência do circuito. Tá? Em vez de chamar de fator, vamos chamar de eficiência do circuito. Então, se a gente olhar aqui, esse nosso circuito olhando saída com entrada é a eficiência dele. Beleza? Que daí eu acho que fica até melhor. Então, eficiência do circuito. Beleza? Show. Massa. Bacana. Então, eficiência aqui do nosso circuito. Nesse caso, meio, 50% de eficiência. Então, estou perdendo 500 watts aqui nesse resistor e só gerando 500 watts na saída. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem. Qual que é a outra possibilidade? Usar um regulador linear. Então, posso usar aqui um regulador linear, que seria, por exemplo, uma chave linear, ou uma chave simplificada. Então, só colocar uma chave aqui. Então, tenho um sisteminha de controle para chavear e tenho um transistor. Então, esse amplificador aqui, essa base, é só um circuito que, nesse exato momento, para a gente ainda não faz sentido analisar. Aqui, nesse caso, vai acontecer basicamente a mesma coisa. Eu vou ter 100 volts sendo gerado, vou ter 50 volts na saída e eu vou continuar tendo 50 volts em cima desse nosso regulador. Então, se eu simplesmente colocar um regulador de tensão aqui, né, por exemplo, eu só quero pôr um regulador, acontece que eu vou ter 50 volts sobre ele. Então, ele vai dissipar esses 50 volts em forma de calor, por exemplo, essa potência em forma de calor. Então, vai acontecer que eu vou continuar tendo uma perda aqui muito grande. Talvez ela seja um pouco menor que 500 watts, mas ela vai continuar sendo muito grande. Então, a minha eficiência, ela vai ser o quê? Ela vai ser ainda muito baixa, na casa dos 50%. Então, se eu simplesmente usar um regulador linear, sem chaveamento propriamente dito, o que vai acontecer? Basicamente a mesma coisa, muita perda. E daí a outra forma que eu tenho de trabalhar com isso aqui, ou de fazer esse circuito, é usando uma comutação de alta frequência. Que daí é realmente uma fonte chaveada, onde eu vou ficar chaveando essa entrada na saída. Então, como que eu vou fazer com que essa chave funcione? Então, vou colocar aqui um LC, né? Vai fazer aqui um circuito de roda livre. Vamos ver isso certinho mais para frente. Mas eu vou ter uma perda muito menor, porque isso aqui vai ser uma chave ideal, ela não tem dissipação de energia, né? E a dissipação que vai acontecer no indutor e no capacitor vão ser praticamente zero. Então, o que acontece quando eu faço esse tipo de sistema, quando eu uso esse tipo de comutação? Vai acontecer que essa chave ela vai ficar abrindo e fechando, essa tensão de entrada ela vai ficar aparecendo e desaparecendo, entre aspas, da minha saída. Então, a minha saída ela vai continuar tendo lá os 500 watts de potência, mas a quantidade de potência que eu vou perder aqui dentro, neste conversor, vai ser o quê?
vai ser muito baixa. Óbvio, ainda vou ter perda, né? Porque a gente sabe que essa chave não vai ser ideal, esses componentes vão ter um pouquinho de perda, né? Mas essa perda ela vai ser praticamente desconsiderável ou extremamente baixa, né? Então é isso que acontece aqui quando a gente faz uma comutação de alta frequência. Essa é a ideia, eu ter aqui um sistema de controle e ter essa chave. Então, se eu pegar aqui, daí sim, voltando lá naquele diagrama gigante que eu tinha mostrado para vocês, eu fazer tudo isso daqui. Óbvio, tem circuitos mais simples, circuitos mais complexos, mas a ideia é que a gente vai analisar etapa a etapa desses circuitos e vai analisar como que a gente vai trabalhar com esses circuitos, ok? Então, se eu faço um circuito neste formato aqui, que é um circuito de chaveamento, onde eu vou ficar chaveando, abrindo e fechando ele, né? Vai acontecer que a minha quantidade de perda vai ser extremamente baixa, ok? Então, essa é a ideia. E a gente vai, ao longo do semestre, né, estudando circuito a circuito, analisando esses circuitos, justamente para que a gente consiga entender o funcionamento completo deles. Ok? Até aí, galera, beleza? Não beleza? Tranquilo? Só alegria? Então tá. Então tá bom. Então, já que tá só alegria, vamos fazer um exemplo aqui inicial, né? Considerando isso que a gente conversou hoje. Então, exemplo 1 aqui, a gente vai considerar que a gente tem uma fonte de 12 volts e que a gente precisa ligar alguns LEDs de potência, ok? Então, no caso aqui, a gente vai ter até 3 LEDs. Esses LEDs eles vão estar trabalhando com uma tensão de 3 volts cada e uma corrente de 500 mA cada, ok? Então, o que a gente vai querer determinar? A gente vai querer determinar a potência processada pelo LED, a potência dissipada no resistor em série. Então, a gente vai montar aqui primeiro esse circuito linear, só para a gente verificar agora, realmente bater ali o martelo e ver que não é bom, né? Então, vamos montar esse circuito simples aqui, né? Esse primeirinho aqui, só para a gente olhar. Então, definir qual que é a potência dissipada aqui no resistor, qual que vai ser a potência da fonte e qual que é a eficiência do circuito. Beleza? Então, eficiência, não fator de potência, eficiência, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ok? Para fazer isso, eu vou fazer de um jeito diferente. Espera lá. O que vocês estão vendo aí? Uma tela aleatória. Nada? Nossa, nada. Vocês não estão vendo uma telinha branca aí? Umas paradas aí, uns LED preto? Sim? Ah, tá. Show de bola. Então, beleza. Então, vamos montar esse circuito aqui, uma grade. Tá, bacana. Então, vou montar aqui, tá? Vou pegar aqui. Esse é o Proteus, isso. Esse aqui que eu vou usar o Proteus para a gente fazer aquele exercício. Beleza? Vocês podem acompanhar aí ou fazer em algum outro simulador da preferência de vocês. Eu vou fazer agora no Proteus aqui só para a gente fazer junto mesmo, tá? Inicialmente. Então, vou pôr a nossa bateria, a nossa célula aqui, por um resistor, por um LED. Beleza. Então, esse aqui vai ser o nosso
circuito. Ok? Aqui no caso, nossa bateria vai ser uma bateria de 12 volts. Aqui o LED é um LED de 3 volts, corrente de 500 mili. E eu vou trocar aqui a resistência em série dele para uma resistência bem baixa para não influenciar no nosso processo. É como se ele não tivesse resistência. Vamos abrir a calculadora aqui. Vocês estão vendo a calculadora aqui também? Estão vendo o Proteus e a calculadora? Sim? Então, beleza. Então tá. Então, o que a gente vai fazer inicialmente? O que a gente sabe aqui? Então, a gente sabe que esse LED ele vai ter 3 volts sobre ele e que ele vai ter 500 mA. Ok? Esse circuito aqui é um circuito em série. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que sobre o resistor também vão passar 500 mA. Bacana. E se esse cara vai consumir 3 volts e a minha bateria tem 12, sobre esse resistor eu vou ter 9 volts. Ok? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou usar a lei de Ohm básica, né? Então, eu vou fazer aqui 9 divididos por 0,5. Vou fazer tensão divididos por corrente. Dessa forma, eu acho a nossa resistência. Então, para um LED só, eu tenho que usar aqui uma resistência de 18 ohms. Beleza? Essa resistência aqui de 18 ohms vai fazer com que eu tenha 500 mA rodando no circuito com os 9 volts que eu teria em cima desse resistor. Tá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um voltímetro em cima do nosso LED. Vou colocar um voltímetro em cima do nosso resistor. E vou colocar aqui um medidor de corrente para ver se vai dar tudo certo. Beleza? Então vou mandar rodar aqui. Um dia vai. Se eu não fiz nada errado. Então, olha lá. Temos 3 volts sobre o LED e 9 volts sobre o resistor. E uma corrente aqui de praticamente meio ampere. Ah, beleza. Valeu, Jean. Daí depois tô gravando aqui, avise ele que ele consegue assistir depois, não vai perder nada. Beleza? Mas obrigado pelo aviso. Bacana. Então o que a gente tem aqui, ó? Então, certinho, ó. 9 volts sobre o resistor, 3 volts sobre o LED e meio ampere. Então o que a gente tem que calcular aqui? Montamos o nosso circuito, beleza? Vimos que ele está funcional. O que a gente tem que calcular? A potência processada pelo LED. Então, qual que é a potência do LED? Potência, lembrando lá que é tensão vezes corrente. Então, a gente tem 3 vezes 0,5. Então, quanto de potência que o LED está processando? 1,5 watt. Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu anotar aqui. Então, deixa eu dar um zoom. Chamar aqui de PLED. Isso aqui é igual a 1,5 watt. Beleza? Que a gente acabou de calcular ali. E a nossa potência do resistor, nesse caso, vai ser de 9 vezes 0,5. Então, estou tendo uma potência de 4,5. Então, a nossa potência do R é igual a 4,5 watts. Ok? Então, a nossa potência total aqui é de quanto? 6 watts. Confere? Deixa eu colocar só PL aqui. Então, a nossa potência é de
total é de 6 watts. Então, dessa forma aqui, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver qual que é a eficiência. Eu vou colocar aqui como N, tá, galera? Eficiência vai ser, no nosso caso, o PL dividido pelo PT, pela potência total. Então, a gente vai ter ali 1,5 dividido por 6. Então, 1,5 dividido por 6, a gente vai ter 0,25. Ou seja, 25% de eficiência. Então, se a gente montar esse circuito aqui desta forma, com essas características, a gente está conseguindo fazer a conversão de 25% da energia para o LED e os outros 75% estão indo para o limbo. Ou seja, estão indo para esse resistor aqui, que teoricamente só serve como conversor de energia. Então, a gente percebe aqui que isso não é eficiente. Confere? Concordam comigo? É fácil de fazer, certo? Mas é eficiente isso aqui? Não, não é eficiente, porque eu estou perdendo 25%. Agora, vamos fazer de novo. Agora eu vou pegar aqui e vou colocar mais um LED. Vou colocar o segundo LED que estava sendo pedido lá. Bacana. Vou vir aqui, vou alterar 3 volts, 500 mili. Vou pôr aqui uma resistência em série bem baixinha, para não influenciar. Agora, o que a gente vai ter de diferença? A diferença é que cada um dos LEDs vai ter 3 volts, então a tensão total sobre eles vai ser 6. E a tensão que eu vou ter sobre esse resistor também vai ser 6. Então, vou continuar com a mesma corrente de 500 mili, só que com 6 volts. Certo? Então, agora eu vou fazer 6 divididos por meio. Então, a gente vai baixar ali a nossa resistência. Então, vai ser uma resistência de 12 ohms. Rodar. Olha lá, então sobre os dois LEDs a gente tem 6 volts, sobre esse resistor a gente tem 6 volts e temos aqui os 500 mili. Então o que a gente tem agora? A gente vai ter que sobre cada LED a gente vai ter 1,5, beleza? Então PL1 vai ser 1,5, o PL2 vai ser 1,5 também. Então isso não muda, mas o que muda aqui vai ser a potência dissipada. Então, aqui eu tenho 6 vezes meio, que é 3. Então, ao invés de eu ter 4,5 watts, eu vou ter 3 watts. Potência total da fonte continua sendo 6. Só que qual que é a diferença que a gente tem agora? Esse N1. A diferença é que para 2 LEDs, a minha potência dos LEDs divididos pela potência total vai ter 3 divididos por 6. Isso vai dar 0,5. Então, a nossa eficiência aumenta. Aqui, galera, deixa eu fazer o seguinte. Tá. E travou meu Proteus? Ou travou meu Zoom? O que travou? Não sei. Eu travei? E meu Proteus travou. Legal. Tá. Deixa eu voltar aqui, então. Enquanto meu Proteus destrava. Então, o que a gente consegue enxergar aqui, galera? Ou o que a gente consegue perceber nesse caso? Tipo, Prisada, é um exemplo idiota. Você tinha um LED e botou 2 LEDs. Né? Qual que é a diferença de eu ter um LED e 2 LEDs? A principal diferença de eu ter acrescentado um LED a mais é que eu estou consumindo mais potência na carga. Ou seja, as minhas cargas estão consumindo mais potência.
Conforme a minha carga consome mais potência, o que acontece com o meu circuito? O meu circuito ele vai tendo uma melhora de eficiência. Mas eu também consigo perceber que essa melhora de eficiência aqui de 25% para 50% é uma melhora expressiva, mas continua sendo ruim, ok? Então a ideia aqui é que a gente pode ir colocando mais carga. Essa eficiência ela vai tender a aumentar se eu colocar mais cargas, mas ainda assim vai ser uma eficiência ruim. Então, por mais que seja simples a gente fazer esse tipo de circuito, esse tipo de fonte ou trabalhar dessa forma, a eficiência que a gente acaba tendo é extremamente baixa, ok? Então, essa é a ideia aqui para a gente ver isso, tá, pessoal? Para a gente perceber que é fácil trabalhar com circuito linear, mas a gente tem uma necessidade muito grande de trabalhar com essa parte de conversão de potência ou conversão de energia de uma forma mais eficiente, porque a gente tem uma necessidade muito grande de aumentar isso aqui. A gente ter só 25% de eficiência, ou só 25% de aproveitamento da potência é muito baixo. A gente ter 50% de aproveitamento é muito baixo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode melhorar essa eficiência trabalhando com elementos, circuitos que são mais interessantes ou que respondam de uma forma melhor. Ok? Aqui o meu Proteus travou mesmo. Mas vocês entenderam a ideia aqui, sim ou não, galera? Beleza? Mais ou menos? Tranquilo? Sim? Então tá. Então aqui, ó, dúvidas, perguntas, questionamentos até o presente momento. Na medida do possível, tá tranquilo? Beleza? Deixa eu mostrar aqui. Eu preparei mais uma coisinha pra gente ainda. Que seria esse cara aqui, ó. Aquele ali eu fiz, né? Não, não teria. Não seria 100%. Porque a gente sempre vai perdendo. É porque, na verdade, né? É... Tá. Ah, tá. Entendi o que você quis dizer ali. Porque daí eu teria, no caso, 4 LEDs. Os 4 eles vão ter, cada um deles, 12 volts. Certo? Só que daí eu não vou ter resistência. Né? Teoricamente, a minha resistência lá seria zero. Daí isso não ia funcionar muito bem, na verdade. Mas não, eu não teria como pôr mais que 3 LEDs naquele circuito ali. Se eu colocar 4 LEDs, eu vou fazer besteira, digamos assim. Naquele caso, o máximo que eu posso trabalhar são 3 LEDs. 4 LEDs não é viável trabalhar. Porque eu vou ter 12 volts sobre a carga, vou ter zero de tensão sobre a resistência, minha resistência vai ser zero. Se a resistência é zero, a corrente é infinita, vai queimar todo o circuito. Teoricamente. Fez sentido, Sérgio? Beleza? Então tá. Então olha só aqui, galera. Aqui a ideia, aí agora seria testar isso, né? Pegar aqui, aí óbvio, não tem como nesse exato momento, mas seria pegar algumas lâmpadas de LED de 17 volts e trabalhar aqui com tensões de 24, né? Eu tenho as lâmpadas aqui, né? Obviamente que eu não consigo entregar para vocês, mas a ideia seria trabalhar com essas lâmpadas, fazer esses mesmos circuitos que a gente fez no simulador de forma prática, né? Montagem. Como a gente não tem como fazer essa montagem nesse momento, qual que é a ideia aqui, pessoas, dessa atividade prática aqui para vocês? De vocês pegarem um simulador, né, e fazerem esse mesmo processo que eu fiz ali, só que trabalhando como se fosse uma lâmpada LED de 17 volts e uma bateria de 24. Isso aqui vocês poderiam encarar como se fosse, por exemplo, uma lâmpada de carro,
né? Pegar um carro que tem uma bateria de 24, tudo bem, a maioria é 12, mas, né? Vamos supor que eu tenho um carro de bateria 24, eu vou instalar ali uma lâmpada de 17. Caminhão, pô, pode ser, melhor. Obrigado pela ideia, Sérgio. E eu vou instalar essa lâmpada de 17 volts lá. E eu vou fazer esse mesmo circuito, né? Então, o objetivo aqui seria, inicialmente, para fazer uma montagem, fazer uma manobra com medições dos circuitos, mas eu acho que se vocês fizerem esse mesmo exercício ali no simulador, vocês já têm alguma melhoria. Então, a ideia aqui é primeiro montar o circuito, fazer a medição do circuito no simulador, colocar também ali um osciloscópio para ver se existe deformação da resposta, né? Aqui no caso, pegar como exemplo aquela deformação que eu mostrei para vocês, aqui. Então, verificar se existe essa deformação ou não, se é linear ou se não é. E daí depois, por último, calcular os valores, né? Então, primeiro medir tudo, ver qual que é o valor medido e depois calcular esses valores para ver se bate. Que seja grátis, tem o... Como é que era o nome? Deixa eu procurar aqui, cara. Fritzing. Nossa, que roda em Mac. Tem um, galera, que é o Falstad. Ele é online, não precisa nem instalar. É free online, obviamente. Deixa eu abrir aqui. Ai, meu Deus. Eu abro aqui e já mostro para vocês. Espera aí. Só deixa eu achar onde é que tá. Fritzen eu acho que é meio lixo para isso. Meu Deus, cadê? Ah, tá aqui. Falstad. Espera aí. Deixa eu abrir para vocês e mostrar. Tem o PSIM também. O PSIM eu acho interessante. E ele tem a versão grátis. Tem o PSIM ou o PSpice. Pior que são simuladores muito bons. Eu gosto do Proteus porque para rotear placa e tudo mais. Eu gosto bastante do Proteus. Ó, tem esse aqui, ó, galera. Esse carinha aqui é o Falstad. Deixa eu jogar o link ali para vocês. O Proteus ele é pesadinho. O Proteus ele é um pouco pesado. PSIM também é interessante. PSpice, PSIM. E são grátis, né? O PSIM é grátis. Tem a versão dele que é grátis. É bem interessante. Mas tem esse Falstad aqui, não fazendo... Ah, vocês já estão usando o PSIM? Então, perfeito, cara. Então, segue no PSIM. Acho que é mais fácil. Ou se vocês não tiverem nada instalado, tem esse cara aqui, ó. Ele é online, não precisa instalar, não precisa nada. Monta ele e boa. Tem a questão aqui de pôr você vê as frequências, tudo bem bacaninho esse aqui. Esse eu acho bem bom. Para um simulador grátis e online, ele é bem bom mesmo, né? Eu ainda prefiro o Proteus, que eu sou chato, mas mas esse cara aqui é top. Tem algumas coisinhas lá de amplificador operacional dele que são meio zoado, que não simula direito, mas para a maioria dos circuitos é muito difícil dar BO. Putz, aí é complicado. Mas o Falstad Elysian, você consegue usar no celular. Você consegue abrir ele pelo browser do celular.
Aí toca o barco. Eu acho que é o mais fácil. Tinha um outro lá, cara, só que agora não tô lembrando o nome. Só que eu lembro que ele era free por alguns dias. Daí depois você tinha que comprar ou ficar, tipo, renovando a tua conta. Daí, só que eu também não tô lembrando o nome. Dúvidas, perguntas, questionamentos aqui, pessoas? Sim, não, talvez? Aí é triste. Deixa eu voltar aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas? Sim ou não? Diga lá, Milena, qual que é a sua dúvida sobre o cálculo? Voltar aqui em algum lugar aqui. Ah, sim, sim. Vamos. Ah, beleza. Qual que foi o cálculo para descobrir a resistência? Só. Então vamos fazer de volta ali. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer no Word para ficar mais organizadinho. Fica melhor para vocês. Espera lá. Você fazer. Só um pouco que meu... Beleza. Tá. Para vocês estarem vendo o Word, deixa eu puxar para cá. Tá para vocês estarem vendo o Word aí. Tranquilo? Estão vendo? Sim, não, talvez. Sim, então tá. Então, primeiro, o que a gente fez lá? A gente montou o circuito, né? Eu montei o circuito lá com uma fonte, o LED e o resistor, ok? Então, no caso aqui, primeiro, vou fazer completinho, tá? Só para ter certeza. Então, primeiro aqui, o que a gente tinha de informação? A gente tinha de informação que a nossa tensão da fonte, se o meu PC ajudar, nossa tensão da fonte, o VS, é igual a 12 volts, ok? E que o nosso VLED, eu vou colocar aqui, era igual a 3 volts, ok? Então essas informações estão aqui no enunciado. Fonte é 12, a tensão do LED é 3 volts, ok? E a corrente que a gente quer ter é de 500 mA. Então essas são as nossas informações. Então o iLED é 500 mA. Beleza, então isso a gente tinha do próprio enunciado. Agora a gente foi lá e montou o circuito em série, todo mundo em série. Então, o que a gente sabe? Que a corrente do LED tem que ser igual à corrente do resistor, ok? Porque eles estão em série. Então, se eles estão em série, a corrente de um e de outro é igual. Primeira coisa, bacana. E outra coisa que a gente sabe também é o quê? Que a tensão gerada pelo circuito tem que ser igual à tensão consumida pelo circuito. Então, tudo que eu gerar de tensão é igual a tudo que eu consumi, ou seja, a somatória das tensões geradas é igual à somatória das tensões consumidas, ok? Isso é a lei de malhas. Então, se eu estou gerando
12 volts e estou consumindo 3, isso não é igual, certo? Então, eu estou gerando 12 na fonte, estou consumindo 3 do LED. O que falta para que 12 seja igual a 12? Eu tenho que somar aqui mais 9, ok? Ou seja, se eu olhar lá e fizer um cálculo de malhas, eu vou saber que a tensão da fonte é igual à tensão do LED mais a tensão do resistor. Beleza? Isso é a nossa regra. Somatória das tensões geradas é igual à somatória das tensões consumidas. Aqui no caso, o que a gente tem? Opa. 12 igual a 3 mais VR. Então, o nosso VR, consecutivamente, vai ser igual a 9. Pego esse 3 que está positivo e passo para o outro lado negativo. 12 menos 3 dá 9. Então, isso aqui é a tensão que eu tenho sobre o resistor. Beleza? Então, estou gerando 12, LED consome 3, o resistor tem que consumir 9 para fechar esse cálculo. Bacana? Aí, o que eu tenho por definição também? Eu tenho a nossa lei de Ohm, certo? O que a nossa lei de Ohm diz? Nossa lei de Ohm diz que a nossa resistência vai ser igual à nossa tensão dividido pela nossa corrente. Certo? Aí, então, o que eu faço? Eu quero descobrir a resistência. Então, vou fazer com que a tensão do nosso resistor, que é 9, seja dividida pela corrente dele, que é 0,5. Então, 9 dividido por 0,5 vai me gerar uma resistência de 18 ohms. Ok? Então, eu encontro que a resistência tem que ser 18 ohms, por quê? Porque eu estou montando um circuito onde o meu LED vai consumir ou dissipar 3 volts, vai processar 3 volts, então o resto dos 12 volts que eu tenho na fonte tem que ir para algum lugar. Para onde que ele vai? Para o resistor. Ok? Então, acho isso aqui por esse cálculo. E daí, por lei de Ohm, sabendo que a corrente do LED é igual à corrente da resistência por eles estarem em série, eu encontro que o valor da resistência é 18 ohms. Isso para um LED, né? Se forem 2 LEDs, o que vai mudar? Vai mudar que a tensão dos LEDs vai virar 6, consecutivamente a tensão do resistor vai virar 6, corrente continua sendo meio, daí a resistência cai para 12. Ok, não ok, fez sentido, não fez sentido nenhum, ajudou, não ajudou, entenderam, não entenderam, sim, mesmo? Se não fez sentido, a gente volta e faz de novo. Mas acho que agora ficou mais organizado, né? Que eu fui falando também, então, né? Agora ficou organizadinho aqui. Beleza? Suave? Então tá. Mais alguma pergunta aqui, pessoas? Dúvidas? Questionamentos? Não? Então, beleza. Então, show.